aquilo que nós podemos dizer é que a FENPROF se congratula com esta devolução do tempo de serviço à maioria dos professores e educadores, porque é uma questão de justiça e também porque só foi possível chegarmos a este ponto porque os professores assumiram a recuperação como uma bandeira de luta, talvez a sua principal bandeira de luta, e nunca desistiram dela desde o momento em que se deu o descongelamento das progressões. Falamos aqui, portanto, a partir do dia 1 de janeiro de 2018. Aliás, esta luta começou mesmo antes, ainda em 2017, quando se começou a discutir esse descongelamento e, na altura, o Primeiro-Ministro, António Costa, dizia que nenhum tempo era recuperado, porque quando o relógio se põe a andar, não se recupera o tempo que está para trás. Aliás, uma imagem bem estranha. Portanto, dizer que foi uma grande luta, uma forte luta, uma luta persistente e que o ano passado, 2023, conheceu momentos fortíssimos, como, por exemplo, as greves distritais, que foram as maiores greves de sempre que os professores realizaram, ou a maior manifestação de sempre de professores em Portugal, no dia 11 de fevereiro de 2023, com mais de 150 mil professores, pessoas que estiveram na rua, quase tudo professores, alguns familiares também. Portanto, foi a luta que deu força aos sindicatos na negociação e que permitiu, apesar do acordo que alguns assinaram, chegar à negociação suplementar e resolver problemas que o acordo esquecera ou até que criava, e as soluções que foram vistas na negociação suplementar constam do diploma legal publicado e, portanto, disso nos satisfazemos e congratulamos. Continuaremos a lutar pela superação das insuficiências e levaremos à Comissão de Acompanhamento, que vai acompanhar a aplicação do diploma para corrigir erros, e a primeira reunião deverá realizar-se em breve, talvez na próxima segunda-feira, veremos, ainda falta confirmar a data. Levaremos os problemas que formos detectando e que forem surgindo. Para isso, a FENPROF vai criar, a partir de hoje, à tarde, o que chamamos um mail verde, portanto, uma plataforma, um mail verde, através do qual os professores se identificarão a escola, identificarão o problema, e todos esses problemas que forem surgindo serão dúvidas ou erros que nós levaremos à Comissão de Acompanhamento para a resolução. Seja como for, e os números são do Ministério da Educação na sexta-feira, professores com direito à progressão a setembro são 15.166 professores. Destes 15.166 professores, 5.383 já validaram os seus dados e, portanto, são os tais mais de 5.000 que irão progredir, que já estão em condições de progredir. 729 têm pequenas correções ainda a fazer, mas com direito à progressão a setembro, e ainda por considerar, porque ainda não validaram, provavelmente porque estiveram em férias ou porque não conseguiram fazer a validação, que aconteceu com muitos professores, há mais 7.254 professores que irão também progredir a setembro. Isto há um total, portanto, de 15.166 professores, o que é um total significativo, e depois há outros que, não sendo a setembro, com a recuperação antecipam para outubro, para novembro, para dezembro, ou seja, os 599 dias que vão ser recuperados no dia 1 permitem que muitos, estes 15.100, antecipem a sua progressão a 1 de setembro, mas outros poderá ser a 2, a 3, em outubro, em novembro, ou seja, antecipam cerca de 2 anos e 8 meses a progressão que tinham para trás. E, portanto, sobre progressões e sobre a recuperação, como digo, para além de insuficiências que nós detectámos, que são questões particulares, mas falou-se muito, a questão dos colegas já nos escalões de topo, aposentados, etc., e entre outras, mas seja como for, como também disse, congratulamos-nos com o facto de haver este grupo enorme de professores que vão mudar e, por exemplo, com uma das medidas negociadas na negociação suplementar, porque nem sequer faziam parte do acordo, estes professores poderão mobilizar a avaliação que já fizeram anteriormente, as horas de formação que já têm e ainda não utilizaram, e também, nos casos em que isso seja necessário, a observação de aulas, ou seja, basta mobilizar o que está para trás para poderem mudar se tiverem o tempo de serviço, e isso é válido para a primeira e também para o segundo momento de recuperação, ou seja, do ano que vem. Hoje, 2 de setembro, os educadores e professores do ensino público e também do privado apresentam-se nos seus agrupamentos de escolas, nas escolas não agrupadas e nos estabelecimentos particulares, cooperativos ou de natureza social. Serão agora desenvolvidos os procedimentos finais para receber os alunos. Serão
se calhar no total acima de 150 mil professores que neste total se vão apresentar. Será um ano letivo que continuará marcado por um grave problema, o da falta de professores. Isto porque continuam a faltar medidas de efetiva resolução de um problema que, a arrastar-se, porá em causa o direito constitucional à educação e ao ensino de qualidade para todos, cuja responsabilidade é da escola pública. Não foi por acaso que optámos por estar hoje na Escola Secundária José Gomes Ferreira, onde estamos, sede do agrupamento de Benfica, onde neste momento estão a faltar acima de 2,5 dezenas de docentes. Não é acima, é cerca, o número exato confirmado agora, eram 27, foram, pelos vistos, conseguidos 3. Portanto, neste momento, nesta escola, neste agrupamento, José Gomes Ferreira, estão a faltar 24 professores. Há 24 horários por preencher. Se quiser, alguns dados, para se perceber que não é um problema desta escola, aqui em Lisboa, no agrupamento Eduardo Gageiro, faltam 22, há 22 horários por preencher. Em Belas, que é a Luz, 20 horários por preencher. No agrupamento Miguel Torga, 18 horários por preencher. Na secundária de Camarate, 17 horários por preencher. Depois em Pinhal Novo, em Setúbal, 18. Em Odmira, em Beja, 10. Na Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, 9. Portanto, este é um problema que tem vindo também a começar a notar-se no centro e norte, mas que é uma expressão maior aqui na zona de Lisboa, Val do Tejo, e depois para baixo o Algarve e também já um pouco no Alentejo, e Odmira tem sido dos concelhos mais castigados. Evidentemente que falta sair a reserva de recrutamento, que ainda não saiu, e portanto a primeira que poderá ocupar alguns destes lugares, é verdade, mas também é verdade que também a partir de hoje é que muitas situações de doença, muitos professores, e poderão ser alguns milhares, sempre na ordem dos 1.500 a 2.000 professores no início de ano, são professores com situações de doença e os atestados médicos, e portanto também só a partir de agora é que poderão entrar. Independentemente da reserva de recrutamento, também já podemos olhar para os horários que estão na chamada oferta para contratação de escola, e a oferta para contratação de escola já são horários que não vão à reserva, e que é através da contratação de escola que se ocuparão os lugares, mas que tem havido dificuldade em consegui-lo, e isso já podia ter sido feito no final de agosto, para vos dizer que na sexta-feira passada, portanto no fim de semana não houve aumentos, na sexta-feira passada nós tínhamos 890 horários na oferta para contratação de escola, 890 horários, correspondentes a 19.598 horas, 4.900 turmas, e, portanto, um número calculado na ordem dos 122 mil alunos que, se houver salas hoje, ainda não acho, claro, mas se houver salas hoje, não teriam pelo menos um professor. Para vos dar só a dimensão, a nível de distritos, Lisboa destaca-se, faltam destes horários, destes 890, 434 são em Lisboa, 205 em Setúbal, 112 em Faro. Se quisermos por grupos de recrutamento ou disciplina, os 3 com maior número de horários: informática, com 216, português, neste caso antes, geografia, com 92 horários, e português do secundário com 85 horários. Depois faltam muitos outros horários também, 40, 30, mas até demos só, para não estar aqui a ser exaustivos, os números mais significativos. Portanto, quanto a isto e à falta de professores, o Governo aprovou algumas medidas que constam do recém-publicado Decreto-Lei, que tem o número 51, saiu a semana passada, e que contém o tal plano Mais Aulas, Mais Sucesso, a que pretende agora juntar mais 2 medidas: um apoio à deslocação e um concurso de vinculação extraordinário. Mas estamos perante medidas que, independentemente da intenção, e não pomos em causa a intenção, revelam pouca ambição e, principalmente, poderão resultar numa ainda maior sobrecarga horária e de trabalho de profissionais que já são sobrecarregados e, por isso, exaustos, quer física, quer emocionalmente. Afirma ao Governo que, a partir de outubro, iniciará um processo negocial de valorização da profissão para torná-la mais atrativa para os jovens. É obrigatório que essas medidas, que essa negociação, resultem medidas que atraiam jovens estudantes, claro, jovens para os cursos, embora os números que se anunciaram há dias
aumentou 8% em relação ao ano passado, aumentou 56% em relação a 3 anos atrás. Sim, mas em relação a 3 anos atrás, o número de aposentações aumenta quase 300%. Portanto, nós falamos destes aumentos, mas falamos, nos cursos de educação básica, de menos de 1000 pessoas, 997 pessoas. Até hoje, até o final deste mês, aposentam-se 2753. É um número brutal, não é? E, portanto, é obrigatório que atraia os jovens, mas também é obrigatório que recuperem o maior número possível de docentes que abandonaram a profissão. E, segundo o Ministério, os dados do Ministério, confirmando os que nós também temos falado, foram mais de 14.500 nos últimos 6 anos. Sobre a natureza das medidas necessárias, elas estão inventariadas não só no plano nacional, mas internacional. Confrontada com as dificuldades que se vivem um pouco por todo o lado, não apenas em Portugal, em todo o mundo, com falta de professores, em 26 de fevereiro passado, as Nações Unidas divulgaram 59 recomendações que resultam do trabalho de um painel de alto nível constituído sob a égide do secretário-geral António Guterres. O documento foi entregue pela FENPROF ao Ministro na primeira reunião realizada em 19 de abril. Sobre a falta de docentes, a ONU considera que a reversão do problema passa por haver vontade política dos governos para resolver problemas como salários baixos, cargas de trabalho incomportáveis, condições de trabalho inadequadas e práticas laborais precárias, instando os Estados a assegurarem um financiamento adequado e previsível do ensino público. Para as organizações internacionais que atuam nesta área, esse financiamento deverá corresponder a 6% do PIB e em Portugal o valor, como se sabe, vai pouco além de metade dessa referência, sendo por isso com expectativa que a FENPROF aguarda a proposta de Orçamento do Estado para 2025, que deverá ser conhecida no próximo mês, e em breve a FENPROF divulgará as suas propostas para o Orçamento do Estado e aquilo que considera que deve vir a ser considerado. Pode dizer-se, com a falta de professores, que há 19 mil por colocar. Ainda há 19 mil por colocar. É bom que se perceba que desses 19 mil por colocar, 63% são só de 5 grupos de recrutamento dos 30 e tal que existem. Pré-escolar, primeiro ciclo, educação física, quer do básico, quer do secundário, e educação especial. São só destes 63%. E quanto à precariedade, e aquilo que a própria ONU diz, de que deve haver um combate efetivo às situações de precariedade, dizer que dos 21.800 professores candidatos em contratação inicial para contratos este ano, desses números, 70% já têm mais de 40 anos. Não estamos a falar de jovenzinhos que acabaram agora os cursos. 70% têm mais de 40 anos. 3.400 têm mais de 15 anos de serviço e continuam contratados a prazo. Portanto, perceber-se que o problema da precariedade, apesar da muita vinculação que houve nos últimos anos, se continua a arrastar. Nas recomendações que faz, a ONU considera fundamental o envolvimento dos professores e dos seus sindicatos na resolução do problema da falta de professores, devendo ser desencadeados processos negociais efetivos e consequentes e não só meras audições num quadro de valorização do diálogo social. Quanto às propostas apresentadas pelo Governo, por exemplo, o apoio a docentes deslocados em escolas e agrupamentos, e agora repare-se, e só nestes, carenciados, e nestes grupos de recrutamento deficitários, não só essas propostas não dão resposta ao problema, como poderão até dar origem a outro tipo de problemas. Por exemplo, é muito limitado o universo de docentes a abranger, porque será não os deslocados, mas apenas os deslocados naquelas escolas e naqueles grupos de recrutamento, e serão criadas desigualdades e situações de discriminação que serão foco de insatisfação. Esta escola pode ter 2 professores vindos do Porto ao Braga, um com direito a um apoio e outro que vem do mesmo sítio, até de mais longe, sem direito a apoio. Simplesmente porque nos 2 últimos anos houve ou não houve, durante 60 dias consecutivos, alunos que em determinada disciplina não tiveram um professor. E, portanto, isto não quer dizer um apoio aos que estão deslocados, porque outros podem até estar deslocados da mesma disciplina na escola ali do lado, onde já não vão ter, e até virem de mais longe. Pode um professor vir do Porto para aqui, para um destes lugares, e ter direito a um apoio de 300 euros, pois já falamos no valor, mas aqui na escola do lado, se por acaso não se verificar o requisito, pode até o professor vir de Viana do Castelo ou de Valença do Minho e não ter direito a rigorosamente nada, simplesmente porque não foi difícil lá conseguir a sua colocação. Portanto, é limitado e passível de criar desigualdades e discriminações.
As propostas assentam num único critério, que já disse, ou seja, a questão dos 60 dias consecutivos nos últimos 2 anos sem aulas, e não tem em conta que estamos perante um problema nacional, estrutural, confirmado até pelo facto do Ministério, na última reunião, na sexta-feira, nos ter dito que já começam a aparecer situações no norte do país de falta de professores, como aliás nós já tínhamos também confirmado. Depois dizer que os valores são muito baixos face à despesa de quem está deslocado da área de residência, para além de não ser garantido que sobre eles, e o Ministério, isto foi perguntado e disseram que não podiam garantir, não vai incidir a carga fiscal reduzindo o valor líquido. Nós hoje temos a passar nas notícias que algumas câmaras, já tínhamos ouvido a Câmara de Oeiras, hoje a Câmara de Cascais, vão colocar algumas habitações e sobretudo quartos, embora no caso dos quartos é preciso ter aqui algum cuidado, porque nós, como dissemos, estamos a falar de professores, muitos deles com mais de 40 anos, com família, que vão trazer filhos e que é uma dificuldade viver num quarto com os filhos e com a vida normal que a pessoa tem, mas seja como for, nós não pomos em causa, claro, o esforço que alguns municípios poderão pôr no sentido de garantir esse apoio. Agora, isto não pode ficar ao critério de cada município, porque nós sabemos que há municípios que têm dinheiro, que têm capacidade e condições para fazer essa oferta, e há municípios que estão endividados até ao pescoço e, portanto, não têm nenhuma possibilidade de o fazer e, portanto, é preciso aqui ter em conta que, independentemente da boa vontade que os municípios possam ter ou da sensibilidade que possam ter, é preciso ter em conta o seguinte: nós não podemos também aqui criar situações de desigualdade, porque só um dia destes começamos a ter os municípios mais ricos a não ter falta de professores porque conseguem fazer essa oferta em prejuízo dos outros de onde sairão os professores. E, portanto, o Estado Central não pode simplesmente delegar nos municípios essa resposta e lavar as mãos de resolver o problema. Por último, dizer que poderemos estar perante um processo pouco transparente se, como disse o Ministério, o despacho que vai identificar os agrupamentos e escolas carenciadas e os grupos de recrutamento deficitários não for divulgado. Não podendo escrutinar-se se de facto corresponde ao critério e se todas as situações que cumprem o requisito estão a ser consideradas. Segundo o Ministro, é para não se criar um estigma sobre algumas escolas que os pais pudessem ter medo de não ter professores. Bom, mas eles criam o estigma, por exemplo, quando publicam os rankings de escola, dando a entender que há escolas menos boas que outras e, portanto, aqui não será com certeza por uma questão de estigma, haverá aqui outro motivo que nós havemos de perceber, nem que seja na próxima reunião. Da nossa parte, achamos que devem ser criados apoios pecuniários e não só aos docentes que se deslocam da área de residência, sempre que a deslocação ultrapasse os 20 km, como acontece na Justiça, os 20 km e não os 70, e considerados por estrada e não em linha reta porque ninguém vai a voar. E que os valores deverão ser os estabelecidos para a administração pública em geral no que respeita à deslocação. Quando se trata de habitação, deverá ser fixado um valor indexado ao seu custo. E deverá ser criado um valor para todos os que estão deslocados. Por exemplo, se formos buscar o exemplo dos próprios governantes, já há dias falámos disso, não é? Há 2 governantes que têm direito a subsídio de alojamento. E bem, o Ministro da Educação e um outro que agora não tenho presente, mas têm direito, eles não vivem em Lisboa, deslocam-se, vêm do Minho, vêm de alguns de Coimbra, Secretário de Estado, e bem, quer dizer, pela lógica do Governo, nós até poderíamos ser levados a concluir que tem subsídio aqueles para os quais não se consegue arranjar um governante em Lisboa ou até não se consegue arranjar um governante, então tem que se criar o apoio. Ora, não é isso. O apoio é para quem está deslocado. E bem, e para os professores também tem que ser assim. Quando se trata de habitação, então, deverá ser fixado um valor indexado ao seu custo, claro, com um limite, não é? Porque senão não estamos a falar em alugar uma mansão, e devem também ser asseguradas a transferência e matrícula de filhos menores em estabelecimentos da área de colocação e, se necessário, suportadas despesas de deslocação para acesso à formação contínua obrigatória quando não houver resposta local, porque muitas vezes as pessoas, estando obrigadas à formação, têm que a procurar bem longe, por exemplo, das zonas mais longínquas, de menor densidade, onde nem sempre há essa formação. Sobre o concurso anunciado de vinculação extraordinário, considera-se que ele deverá destinar-se ao preenchimento de todas as vagas sobrantes dos concursos realizados este ano, e segundo o Ministério foram 1430, bem como outras que tenham surgido. Segundo o Ministério disse, isto acontecerá. Deverá respeitar o critério da graduação profissional. O Ministério garantiu isso na reunião que passou.
Mas não podem daqui resultar ultrapassagens, o que poderá acontecer se os docentes dos quadros não se puderem candidatar, pelo menos às vagas que não puderam preencher nos concursos anteriores. Ou seja, se houver novas vagas, os professores dos quadros têm que poder candidatar-se porque eles não estiveram disponíveis no concurso que realizou. Também propusemos ao Ministério que professores com habilitação própria, em segunda prioridade, claro, mas pessoas com habilitação própria pudessem candidatar-se a esta vinculação, ficando com uma nomeação provisória e num prazo de 3 a 5 anos, algo a discutir, e o Ministério admitiu isso, fosse possibilitada a profissionalização destes professores, integrando os quadros ficando efetivos e na carreira. Apesar do caráter de urgência na realização deste concurso, tratando-se de acesso a emprego público, e é disto que se trata, não é para colégios privados, os prazos terão de respeitar o direito de escrutínio e reclamação, se for caso disso, dos candidatos. Nós esperamos que ainda, quer para isto, quer para a questão dos apoios, possa esta semana, no máximo no início da próxima, haver uma segunda reunião, na sequência da que se realizou na sexta-feira. O Ministério anunciou, e para concluir, o início de negociações em outubro, visando tornar atrativa a profissão docente, designadamente ao nível da carreira. A FENPROF está disponível para essa negociação, considerando indispensável valorizar a profissão em diferentes vertentes do seu exercício, designadamente garantindo uma efetiva e significativa valorização salarial, a eliminação de obstáculos à progressão, leia-se vagas, e também uma avaliação formativa, uma avaliação justa e sem o regime de cotas. Também uma negociação e uma revisão do Estatuto da Carreira Docente que garanta a estabilidade de emprego e profissional com o ingresso nos quadros aos 3 anos de serviço e a atribuição de apoios a todos os que estejam deslocados da área de residência. Também condições de trabalho adequadas, designadamente no que respeita ao horário de trabalho, que é de 35 horas, e considerando já aqui a componente letiva e as 2 subcomponentes não letivas, a individual e a de escola. A não ser eliminados os abusos e as ilegalidades que afetam os horários de trabalho na maioria das escolas, a FENPROF apresentará já amanhã, dia 3, um pré-aviso de greve ao sobretrabalho, horas extraordinárias e componente não letiva de estabelecimento, a iniciar essa greve em 12 de setembro, coincidindo com o início do ano letivo. Esta decisão que estamos hoje aqui a falar foi comunicada ao Ministro na sexta-feira, no dia 30, assim como foi comunicada a nossa disponibilidade para reunir e encontrar soluções que regularizem os horários de trabalho dos docentes em todas as escolas. Porque algumas escolas têm este problema resolvido, outras até agora não quiseram. E, portanto, que haja uma orientação de regularização para que possa terminar, e estamos disponíveis a isso, uma greve que se prolonga há mais de 7 anos. Não obtivemos resposta até este momento, mas admitimos que ela ainda possa chegar até dia 12 e, portanto, a greve, embora tenhamos a entregar o pré-aviso, possa depois não ter lugar, dependerá do Ministério e não da FENPROF. Por último, e porque há informações importantes a dar aos professores sobre os diplomas legais recentes, o 48B e o 51, relativos à recuperação do tempo de serviço e a medidas que poderão afetar o seu horário de trabalho ou até apoios à deslocação. E outras questões que queremos resolver, como a mobilidade por doença, que continua a criar situações, enfim, de recusa de mobilidade para muitos professores com doenças graves, e também a própria reinscrição na CGA, que agora passou para a Assembleia da República, depois da não promulgação pelo Presidente da República, e que iremos agora ter intervenção junto dos grupos parlamentares, aliás, com uma reunião a realizar ainda em setembro com a Comissão de Administração Pública. Portanto, nós, porque queremos preparar os processos negociais que também vão ser desencadeados, para além de falar dos problemas anteriores e resolvê-lo, preparando os processos negociais, com destaque para um processo importantíssimo, que é a revisão do Estatuto da Carreira Docente, ou outro também de grande importância, já anunciado pelo Ministro, que é a revisão do regime de gestão das escolas e agrupamentos. A FENPROF convocou um ciclo de plenários distritais, aliás, que estão aqui atrás neste cartaz, também, de plenários distritais. É um ciclo com a realização de 2 por dia. No fundo, o que temos aqui é um pouco a lógica e a sequência que nós utilizamos nas greves distritais, 2 por dia, entre o dia 23 de setembro e 3 de outubro. Nestes 9 dias vão realizar-se 18 plenários,
por ordem alfabética dos distritos, uma lógica que pelo menos as pessoas compreendem quando é que vai ser o seu, começando no primeiro dia, dia 23, em Aveiro e Beja, e terminando a 3 em Vila Real e Viseu. 3 de outubro, 2 dias depois, em 5 de outubro, será promovida uma ação que oportunamente anunciaremos para assinalar o Dia Mundial do Professor. Será desta forma que a FENPROF entra no novo ano escolar, com estas iniciativas até ao dia 5 de outubro, Dia Mundial do Professor, e a partir daí, aquilo que iremos fazer e a nossa ação, eventualmente a luta que vai ter lugar durante o primeiro período ou até ao longo do ano, vai depender, claro, dos processos negociais que se realizarem ou não realizarem, mas e daquilo que for apresentado e negociado pelo Governo para dar resposta aos problemas que afetam a escola pública e que afetam também os professores. Como é óbvio, e assim concluo, a proposta do Orçamento do Estado para 25 será o primeiro grande indicador. Por aí veremos qual é a disponibilidade do Ministério para negociações sérias e a sério, por exemplo, as questões do Estatuto da Carreira Docente. Se nós vamos começar a negociação em outubro, é provável que esteja terminada em dezembro e, portanto, o que daí resultar, nomeadamente de valorização da profissão, é natural que tenha que ter expressão no Orçamento do Estado para 25 e, por isso, esse será o grande e o primeiro indicador de que há vontade política para resolver os problemas que desvalorizam a nossa profissão, que lhe retiram atratividade e que, neste momento, estão na origem da falta de professores. E, portanto, meus caros e minhas caras, era isto. Não sei se há alguma questão. Diga. Sobre a recuperação de tempo de serviço, estamos a falar de um universo de mais de 15 mil professores. Em setembro, logo em setembro, não é? Sim. Sim, 15.166. Falou também de alguns problemas, não sei se consegue especificar. Sim, porque é assim, os professores, aliás, o próprio Ministério reconheceu, diz que tem milhares de reclamações lá. Todos os professores tiveram agora um prazo que inicialmente era a meio de agosto, depois prolongou-se até 29, assim prolongou-se até 31, mas a plataforma está sempre aberta, portanto, o até 31 de agosto era para permitir os pagamentos já em setembro. O que é que o Ministério, o que é que se constatou? Que, por um lado, muitos daqueles dados estão errados, os professores não podem validar porque, inclusivamente, não conseguem alterar alguns dos dados, que está bloqueada a plataforma. Outras coisas completamente inexplicáveis. Há dias apareceu-nos uma colega lá em Coimbra que tinha lá como tendo tirado a licenciatura em Itália, onde ela nem foi nem de férias nunca, não é? Tinha outros que têm licenciaturas trocadas, uma colega que foi colocada a partir de agora, de ontem, de 1 de setembro, numa escola secundária na Avelã Botelho em Coimbra e que tem lá como já lá estão há 10 anos, dados desse tipo e depois dados que têm pior consequência, por exemplo, aqui os colegas mesmo também que não conseguiram validar alguns dados, no caso pelo menos aqui do Francisco, estou-me a lembrar de colegas que pronto, a plataforma não permite alterar e portanto aquilo não está correto. O Ministério reconheceu que havia um problema com esta plataforma, reconheceu que de facto alguns dados terão sido dados erradamente lançados no passado para as escolas, outros serão dados que provavelmente poderá ter resultado de um cruzamento de dados dentro da plataforma, não se entende. Agora o Ministério garantiu que, independente, e tanto há os tais 5.000, às vezes na mesma escola, conheço casos até, na mesma escola, professores na mesma situação, e nos aparece correto e a dizer que mudam agora, e noutros aparece a dizer que não mudam, quando mudam, alguns até recuperando mais tempo. E outros até mais próximos da mudança. Portanto, há coisas que não se entendem naquela plataforma, o Ministério reconheceu isso e, portanto, garantiu que são os tais mais de 7.000 professores, os tais 7.254, que têm direito a setembro, ainda não conseguiram validar os dados e que, portanto, quando os validarem, nem que seja em outubro ou novembro, irão produzir efeitos a setembro como os outros, não é? Pronto. Para além disso, o Ministério também disse que iria criar, porque era uma coisa na ótica dos responsáveis do Ministério que não tem sentido nenhum, que a entidade patronal não tenha uma base de dados centralizada com os dados de todos os professores e, portanto, iria, agora ultrapassada esta primeira fase, iria criar uma base de dados a nível nacional, aproveitando os dados da plataforma depois de estarem corrigidos e validados, para ter essa base de dados a nível nacional e poder, a partir daí, toda a gente saber que aquilo está
correto e simplificando até o processo de todos os anos as pessoas terem que ir lá àquilo que chamam de recenseamento para ver se está bem, se está mal. Portanto, se assim for, isso é positivo, mas para já estes problemas, e por isso é que estão a existir, e por isso é que existe uma comissão de acompanhamento, precisamente também para os identificar e poder corrigir, e por isso é que a partir de hoje à tarde teremos a tal plataforma o mail verde no nosso site, para os colegas nos darem informação de onde é que estão a aparecer os problemas, e nós podemos levar à reunião, que esperamos que seja no final desta semana ou início da próxima, para já a primeira, e podermos ali, não é levar o caso do professor A, B ou C, mas ter ali qual é que é, digamos, o que é que acontece, qual é que é, porque estes problemas normalmente têm aqui uma natureza depois que é igual em vários casos, não é, portanto, o caso A é assim, o B é assim, não, há aqui uma certa lógica de erro que aparece e é nós tentarmos identificar isso e corrigir, portanto, é isso que faremos. Tá? Agora fez contas à falta de professores, caso o ano letivo começasse hoje, eu confesso que não fixei o número exato, mas depois vou lá atrás ver. Queria ver se fizesse, se fosse possível, um comparativo com anos letivos anteriores. Está a situação agravada? Neste momento é muito parecido. Por exemplo, o ano passado faltavam, neste momento, porque neste momento faltam ainda sair as pessoas que se aposentam em setembro, que são 458 os que se aposentam em setembro. Falta ainda o número das pessoas que vão meter baixa, porque só vão meter baixa a partir de hoje, porque estão doentes, mas estavam no período de férias, portanto, não estavam de baixa, e aqueles que estão, nomeadamente alguns dos que não tiveram deslocação de escola e têm doenças incapacitantes graves, e portanto essas baixas aparecerão agora, portanto, mas hoje, dia 1, neste momento, o número na ordem dos 120 mil é mais ou menos o número do ano passado, anda pelos números do ano passado, era acima de 100 mil, 120 mil, aliás o ministro na altura, o João Costa, dizia que queria ficar abaixo de 100 mil, não ficou, portanto o número é semelhante. Depois, até ao final de setembro, o próprio Ministério atual já disse que eram, e o número era também o que nós tínhamos, subiu para cerca de 200 mil, e depois o número vai baixando com o quê? Com a contratação de escola, com as pessoas de habitação própria, com as horas extraordinárias, com tudo isso, e quando chegámos ali ao final do primeiro período, andaria na ordem dos 60 mil, e que é esse número que o Ministro diz que quer reduzir em 90%. Nós não podemos dizer vai ou não vai, não sabemos, né? Vamos ver, na altura iremos fazer esse acompanhamento, não no sentido de darmos com satisfação não haver alunos, mas no sentido de procurarmos que não haver alunos sem professores, mas no sentido de podermos contribuir para que todos os alunos tenham professor, porque na verdade isso defende a escola pública. Agora, claro, temos que ter aqui algum cuidado, pessoas com habitação própria, claro, também, que estão a dar o seu contributo, até defendendo de nós a sua profissionalização e a sua integração em quadros, mas, atenção, não poderemos chegar, por exemplo, a um determinado ponto em que as situações são resolvidas de forma menos qualificada. Aliás, há respostas, e aqui não estou a dizer que é menos qualificado, mas estou a falar até de dúvidas que há, por exemplo, em relação à contratação de aposentados. Foi colocada uma pergunta ao Ministério no outro dia, que foi assim: só podem ser contratados aposentados há menos de 5 anos e depois terão um contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo para poderem dar as suas aulas. Ok. Então, e se a certa altura um desses aposentados com esse contrato de trabalho entrar de baixa médica? Quem é que lhe paga? Ele está aposentado. Se está aposentado, aposentados não metem baixa médica, estão aposentados, não é? E eles ficaram todos a olhar uns para os outros, não é? Portanto, há aqui isto não é só chegar lá e dizer que esses aposentados querem, não é? Portanto, há aqui um conjunto de situações que é preciso perceber como é que se vai fazer. Mesmo em relação aos professores que adiem à aposentação, e nós, os professores que se vão aposentando e aposentar, e com quem falámos, não encontramos um que dissesse eu vou adiar a aposentação para ganhar 750 euros brutos. Porque depois, sendo ilíquidos e somando ao salário, em muitos casos dá uma carga fiscal brutal que não justifica, e também não é só por isso, é que de facto as pessoas estão muito cansadas e quando chegam aos 45 anos de serviço, a maioria, para não dizer quase todos, não lhes passa pela cabeça de ficar cá mais alguns anos, porque querem descansar, não é? E ter outra vida que também tem direito, por 45 anos na profissão, com as exigências e as dificuldades que isto tem há muito tempo, e por isso não é provável que tal aconteça. Mário, deixa-me só perguntar, este pré-aviso de greve
Não vai ser a componente letiva, portanto, não tem. Estar descansados de entregar. Não tem nenhuma implicação, não. De qualquer maneira, considera que isto não poderá perturbar já o arranque do ano letivo? Não, porque vamos lá ver, a questão aqui é porque, vamos ver, as pessoas vão ter o seu horário de trabalho e agora em muitas escolas estão a ser impostas 6 horas extraordinárias, estão a ser não impostas, mas na verdade impostas 10 horas extraordinárias, 8 horas. O que é que isto significa? Isso significa que não são só 8 ou 10 ou 6 horas, significa que, por exemplo, quem tiver mais, vamos pôr nem 6 nem 10, mais 8 horas extraordinárias, vai ter pelo menos mais 4 ou 5, estamos a falar letivas, mais 4 ou 5 não letivas. Significa mais 3 ou 4 turmas, significa mais 200 alunos, significa mais não sei quantas reuniões, significa mais níveis de trabalho, ou seja, turmas de anos diferentes daqueles que têm, portanto, uma preparação diferente. E por isso, em alguns destes casos, isto significa para professores que já hoje têm horários que chegam quase às 50 horas, em vez de 35, nós vamos passar a ter professores que vão trabalhar quase 70 horas por semana. Isto é absolutamente incomportável e, portanto, aquilo que nós pretendemos com estes pré-avisos é permitir que, por exemplo, e sobretudo aí é que isto vai incidir, haja reuniões. Nós não estamos sequer, e não temos feito aí até o levantamento, o que temos dito é, as pessoas têm esta possibilidade. As pessoas estão exaustas, as pessoas já não aguentam ir para mais reuniões, entram às 8 da manhã, saem às 11 da noite da escola. Portanto, em situações em que haja já um cansaço inultrapassável, sem estar a faltar às suas turmas, as pessoas possam aproveitar estes pré-avisos para, na componente de estabelecimento, reuniões, etc., poderem nessa parte não estar nas escolas e poderem assim cumprir um horário o mais aproximado possível daquele que a lei estabelece, que são 35 horas. Portanto, aqui não há propriamente incidência nas aulas, poderá haver, num caso ou outro, das horas extraordinárias, nas turmas em horas extraordinárias, mas as pessoas já no passado sempre souberam fazer essa gestão e não faltam sempre à mesma turma e, portanto, não é por aí. Portanto, esta não é uma greve que tenha por objetivo impedir alunos de terem aulas, isso até seria mau numa altura deste tipo, numa altura destas, é uma greve, sobretudo, que permitirá a quem aderir ter um horário o mais próximo possível do horário de trabalho que a lei estabelece, sem, no entanto, penalizar os alunos e apenas na componente não letiva de poder não ter de cumprir parte, ou quando entender não cumprir. Mas o que nós esperamos, mais do que a greve, e já o dissemos ao Ministro e quisemos pôr nesta última reunião para que se percebesse, até antes da entrega do pré-aviso, a nossa abertura total, aliás já tínhamos dito isso ao Ministro do anterior e aos Ministros anteriores, eles não ligaram, a nossa abertura total para tentarmos, porque há escolas que já o fizeram, para tentarmos encontrar uma forma de, nem que não seja no imediato, as horas a que os professores estão sujeitos a mais do que aquilo que são obrigados possam ser compensadas noutras alturas do ano. E, portanto, podermos encontrar aqui uma forma de regularizar os horários e, se o Ministério estiver disponível por isso, aliás, eu lembro-me que no tempo de Tiago Brandão Rodrigues chegámos a reunir, era o João Costa, secretário de Estado, chegámos a reunir com o secretário de Estado e a chegar a acordo sobre a saída de um despacho, que aliás depois o secretário de Estado João Costa até deu uma conferência de imprensa divulgando o que é que tínhamos chegado a acordo, e saiu na comunicação social e depois nunca saiu o despacho e nunca regularizado. E portanto, se houver essa disponibilidade, nós lá estaremos e a greve não se iniciará. Caso contrário, manteremos, ela já tem lugar há cerca de 7 anos, desde que não conseguimos que o problema se resolva, esperamos que se resolva.